noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa Deixa eu noite. abrir aqui meus dados. Todos me ouvem bem? Alto e claro. Sim, Maravilha, vamos ser britânicos aqui na pontualidade e dar início às 19h30. Primeiramente, aqui em nome da Associação da NMV, quero agradecer o tempo, né, e o espaço aqui ao professor Renato Friuzzi, que é especialista aqui em gastroenterologia e endoscopia. Tenho certeza que vai dar uma aula aqui excelente para a gente, né, trazendo muito conteúdo atualizado e de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aqui o convite, estar nesse momento aqui conosco, professor. E eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito essa tua palestra. E ao final a gente pode interagir aqui, se sobrar tempo a gente tira algumas dúvidas aqui. Lembrando que para quem está assistindo ao vivo aqui é associado, o conteúdo também vai ficar gravado, vai ter acesso depois aos associados da ANMV. E eu espero que todo mundo tenha uma excelente palestra. Professor, fica à vontade. Eu vou fazer, não vou fazer as honras de apresentá-lo, por favor. Pode ser que eu erre com tanta bagagem que o senhor traz aqui para a gente. Pode ser que eu negligencie algum ponto. Peço a gentileza para o senhor ficar à vontade aqui de apresentar. Sinta-se em casa. Muito bem-vindo e muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite. É sempre uma oportunidade legal estar fazendo parte de qualquer associação de médicos veterinários. E que todo mundo compre a causa as associações elas precisam de ter mais reconhecimento, a gente precisa de divulgar mais. Então, se você está vendo isso aqui depois, pô, associa junto do seu estado, na nacional, e vamos fazer um caminho legal para a medicina veterinária, que ela precisa de todo mundo. Hoje eu tô com a garganta naquele limite, então vocês vão me parando um pouquinho para tomar água, mas não vai faltar voz para a gente conseguir concluir a apresentação, não. A gente vai falar sobre o órgão, um pedacinho do órgão mais legal que tem no corpo, né? Não tem nenhum órgão mais legal do ponto de vista fisiológico do que o fígado. É um órgão que tem uma capacidade funcional absurda, né? Dentro da medicina humana, a gente consegue fazer uma doação do órgão de cerca de 20, estourando 30% do volume funcional do órgão. E o receptor, quem recebeu esse volume pequeno de órgão, tem uma vida absolutamente normal. Então, isso para a gente ver a capacidade que esse órgão tem. O anteparo funcional que esse órgão é, tanto para o sistema circulatório, tanto para todas as nossas vias metabólicas. E ele não chegou até aqui à toa. A gente tem todo um sistema, toda uma evolução desse órgão que permitiu ele chegar a esse nível altíssimo de complexidade e eficiência. E tem coisas que a gente custa entender por que que chegou assim, né? Por que que eu tenho um órgão desse tamanho, cheio de lobos? Tem um motivo evolutivo para isso. Se a gente tiver qualquer problema circulatório em algum lobo, eu não atrapalho os processos do órgão. Então, isso é uma forma de defesa evolutiva. E uma das principais forças evolutivas é separado em lobos, eu consigo fazer a captação de energia de um trauma e rearranjar o órgão dentro da minha cavidade abdominal sem ter lesão, sem ter rompimento do meu parênquima. Então, se eu tiver, por exemplo, um atropelamento, é mais fácil a gente ter uma lesão séria em bexiga, é mais fácil a gente ter uma lesão séria esplênica, que é um órgão paraquimatoso não lobular, do que no fígado. Pode acontecer, claro, até pelo volume dele, né? Mas é muito mais difícil. E isso porque ele consegue receber essa força e rearranjar ela de acordo com a movimentação dos lobos. Ela dissipa a força recebida. E é um dos motivos primordiais da gente ter chegado a lobos separados desse jeito. E é um órgão abdominal todo protegido pela nossa caixa torácica. A gente colocou evolutivamente dentro de caixas protetoras as coisas que são mais vitais para a gente. Então a gente tem uma caixa craniana e a gente tem uma caixa torácica. E o órgão abdominal de maior volume parenquimatoso está dentro dessa proteção e não é à toa. Quando eu falei de um anteparo circulatório importante, não tem nenhuma gotinha de sangue que veio do intestino carregado de um monte de coisa que a gente absorveu
que não vai passar pelas triagens hepáticas antes de cair na circulação, para não ter perigo da gente colocar em circulação e difundir para outros tecidos alguma coisa que seja deletéria. Então, toda essa força evolutiva que o fígado tem, ele arranjou esquemas para ele se proteger. Para pensar, eu estou captando, é um órgão que está captando um número absurdo de coisas que vão ser um desafio. A gente tem catabólitos do corpo inteiro que vão passar por ali. Então eu tenho que ter uma via de excreção muito segura e uma muito eficiente. E quando a gente vai falar de excreção, tem coisas que são hidrossolúveis, tem coisas que são lipossolúveis, e eu tenho que arranjar uma forma de excreção que eu consiga eliminar tudo ali sem ter que fazer duas etapas diferentes. E é aí que tem os desafios de quando a gente vai lidar com a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela, primeiro, que não é uma vesícula ela é um caminho necessário da excreção. Diferente, por exemplo, da vesícula urinária, que a gente tem os uretés chegando e a vesícula urinária ela é um ponto obrigatório de estase antes da eliminação. A gente não precisa que a minha bile passe pela vesícula biliar antes de cair no intestino. Por isso que a gente pode tirar a vesícula biliar em várias das condutas cirúrgicas que a gente tem. E isso dá uma oportunidade de eu conseguir ter uma reserva funcional sem comprometer um órgão. Imagina se eu tenho uma via de excreção de algo que é ruim e eu tenho que esperar a alimentação do animal, ou minha, né, para poder conseguir fazer essa eliminação, eu tenho que juntar, acumular dentro do meu parênquima algo que pode ser tão deletério para o meu próprio parênquima. Então, é legal ter um local onde eu consigo fazer, um local seguro, onde eu consigo fazer essas reservas. E é aí que entra a vesícula biliar. E a vesícula biliar, nesse processo evolutivo de proteção, eu comentei o quanto que é um órgão protegido nesse caminho evolutivo, e a vesícula biliar é protegida pelo próprio fígado. A gente tem lobos que tampam a vesícula biliar e que, inclusive, dificultam os nossos procedimentos cirúrgicos em relação ao órgão. E ela tem um lugarzinho dela lá muito preciso, né? Ela tem uma área onde eu tenho uma impressão da vesícula biliar no fígado, que é justamente para poder fazer essa caixa protetora para isso que é é, tão especial, que a gente está levando que é tão especial. Eu bem acho que do processo evolutivo, as funções digestivas da vesícula biliar vieram como um bônus, tá? Mas isso tem a professora a Carol Papalado fala que tirei do sovaco, então eu vou parafrasear ela. E o que a bile faz no processo digestivo principalmente controle de pH, tem uma importância na seleção de micro-organismos do nosso microbioma, mas faz emulsão de gordura, isso a gente vai comentar também mais para frente. A vesícula biliar, ela tem o caminho biliar, ele tem todo um trajeto muito bem feito. Então a gente tem vários Renato, canalículos. Oi, deixa eu te interromper aqui. Eu não tenho certeza. Aqui, para mim, tá aparecendo só o primeiro slide. é mesmo? E Ele, eu tô mudando ele não aqui. mudou até agora. Eu achei que eu preferi te interromper aqui. Claro, Eu acho que peraí. ele tá na tela de edição do PowerPoint, não tá na tela de apresentação. Pelo menos aqui não tá aparecendo. Então, calma aí. Tá na tela de edição. Aqui agora até mudou, mas agora tá no fígado. Peraí que eu vou Eu colocar acho que aqui. precisa parar o compartilhamento e compartilhar de novo a partir do modo apresentação. Só um segundinho, então. Apareceu um fígado aí. A gente está no slide do fígado, mas está no modo Edição. de edição. Não tá na tela de apresentação, tá no modo agora sim, Agora agora sim, tá. agora deu certo. Aí, Então, deu. beleza. Ó, então, estava falando do fígado nessa imagem aqui.
e comecei a falar que o caminho que a bile faz é um caminho muito bem construído, muito bem determinado. Então, a gente tem vários canalículos hepáticos que se coalescem, vão se juntando e caindo em canalículos cada vez maiores, até culminar no ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Eles também vão se coalescer no ducto hepático comum e vai receber, se coalescendo também, ao ducto cístico, virando o ducto colédoco. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu produzo de bile tem um caminho direto até o intestino e a papila duodenal maior, ela tem um esfíncter que proporcionalmente é o esfíncter mais forte que a gente tem no corpo. E quando esse esfíncter está fechado, é, eu tenho todo um congestionamento de bile até eu começar a ter um contrafluxo dessa bile que vai cair na vesícula biliar. E é por isso que a gente consegue tirar a vesícula biliar e não comprometer as funções de excreção, apesar de que a gente tem que tomar vários cuidados, porque a vesícula biliar tem outras funções. A gente está vivendo um momento da medicina veterinária onde a gente está tentando ser é, não é menos invasivo, definitivamente não é essa palavra que eu queria. A gente está tentando tirar menos as coisas. Né? Alterações esplênicas, por exemplo, que qualquer coisa era tira o baço. Agora a gente tenta manter o máximo possível, tira um pedaço, não dá, tira um pedaço e o mentaliza e deixa dentro da cavidade abdominal. A ideia é a gente tirar menos coisas. A gente tem problematizado muito as castrações, e a ideia definitivamente do que eu estou falando não é problematizar, né? Não é endemonizar, né? É só problematizar essas técnicas que são simplesmente tira e resolve. Tem motivos quando a gente tem que tirar, mas a ideia é sempre a gente tentar controlar o máximo possível. E em vez de eu ficar falando aqui sobre medicações muito novas, que a gente também não tem tanta coisa nova assim, não, a minha ideia é a gente caminhar para entender a abordagem. Por isso que no próprio título da apresentação está no singular, não foi à toa. Se a gente entender o que mudou em relação à abordagem da vesícula biliar, a gente consegue usar outras ferramentas que também vamos comentar sobre elas, outras ferramentas de tratamento. Além disso, dentro dessa anatomia da vesícula biliar, né, ela é um saco muscular. E essa também é uma informação muito legal. Ela é basicamente um músculo com uma parede serosa e uma parede de mucosa. Quer dizer que se eu tiver disfunções motoras, eu comprometo a função da minha parede, da minha vesícula biliar e a liberação do seu conteúdo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente está procurando causas de alterações da vesícula biliar. E igual comentei, né, esse tônus relativamente alto do esfíncter, ele que segura e proporciona a expansão da vesícula biliar nesse período entre refeições. E a vesícula biliar, ela não é só uma vesícula simplesmente para a gente poder encher. Ela não é só uma reserva. Ela tem funções e ela consegue entregar uma bile de 12 a 20 vezes mais concentrada do que a que ela recebe. Inclusive, a gente já acabou vendo isso em aulas de patologia, quem já se aventura nas cirurgias, a cor da bile que sai da vesícula biliar é completamente diferente da cor da bile que sai do ducto. Então, assim, e isso é importante, porque a gente está fazendo um esquema de absorver eletrólitos, de absorver água, de concentrar algumas funções, e isso é um reaproveitamento que ele é muito importante em todas as vias excretoras. Olha o tanto de reaproveitamento que a gente faz quando a gente está produzindo a urina. Olha o tanto que a gente reabsorve não só de eletrólitos, mas de líquidos. Então, isso é uma forma que a próprio sistema de excreção biliar faz para poder reabsorver. Por isso que eu falo. Tirar é quando já não tem função ou quando tem um problema, um risco maior do que o benefício. Então, como tem função, vamos tentar manter funcional o máximo de tempo possível. Então, toda vez que a gente tem uma ingestão, a gente começa a ter o estômago ampliando o seu volume e a gente acaba tendo essa liberação de CCK, que vai fazer o estímulo, que vai tanto pressionar a musculatura da vesícula biliar, como abrir o esfíncter de Oddi para poder fazer essa eliminação de grandes volumes no bulbo duodenal. Esse também foi uma coisa que eu
aprendi durante a pós-graduação, eu não conhecia isso, esse nome anatômico, mas o comecinho do intestino delgado ali, o comecinho do duodeno, ele forma um bulbo, aonde tem aquela curvatura, aquela primeira curvatura do duodeno, e esse bulbo ele aumenta muito de volume quando está passando a ingestão, a ingesta, justamente para poder fazer uma mistura com a bile. Então, esse bulbo é muito importante, por isso que ficar fazendo cirurgias nessa área do duodeno também comprometem a ação biliar. E o fígado, para fazer tudo isso que a gente comentou e para poder produzir a bile, ele tem que ter um nível de organização muito alto. E a gente consegue ver isso no histopatológico e numa citologia. Eu comento que parece que você está vendo uma cidade que foi planejada, né? Eu moro em Belo Horizonte. Belo Horizonte, o centro da cidade é todo planejado. Então, quando você olha por cima, é tudo bonitinho, tudo arrumado. Perdão, gente. Mas quando você olha, por exemplo, o baço, perdão, quando você olha, por exemplo, o pâncreas é uma bagunça. Parece que tá vendo uma vista de cima de uma comunidade, aquela coisa que não teve um preparo, um cuidado. Então, esse caminho que você consegue traçar até o espaço centrolobular, ele é importantíssimo para cumprir as etapas todas desse processo é, do que o fígado faz com todas as suas é, reações químicas. A bile, né, por si só, ela uma digestão, é uma secreção digestiva, porque ela faz o trabalho de é, detergente. Então, a ideia dela é dividir a gordura em micelas. E ela faz isso aumentando a área que a gente tem de contato. Então, se eu tenho uma bolha de gordura muito grande, eu vou transformar ela em várias e várias e várias bolinhas para aumentar essa área de contato com a minha mucosa e a facilitar as nossas absorções. E ela de excreção, e ela só excreta coisa que é complicada. Excretar gordura não é simples, bilirrubina é extremamente oxidativa, bilirrubina faz muito mal, tanto que a gente tem fugas para liberação de bilirrubina, quando tem o fígado, o rim se desdobra para jogar fora, isso faz mal para caramba. Tem todas as liberações de metais pesados são por excreção biliar, vários compostos orgânicos, como organofosforados, também são liberados pela bile, e são coisas que a gente não quer que fique no parênquima retido na corrente sanguínea. O que faz das moléculas dos sais biliares esse detergente é que elas têm esse nome esquisito de anfipáticas. Elas têm um pedaço delas que se liga bem à parte hidrofóbica, enquanto uma outra parte é hidrofílica. Então, quando a gente está vendo uma vesícula biliar pelo ultrassom e está falando lá que todo o conteúdo é aneicóico e algumas pessoas colocam que é um conteúdo homogêneo, aí ele não é homogêneo, ele é uma emulsão do ponto de vista químico e essa emulsão é uma mistura entre coisas que não se misturam de fato. Então, dentro da bile, eu tenho uma fração gordurosa, tenho uma fração hídrica, e o sal biliar é o que faz o detergente de deixar isso o mais homogêneo possível, mas a gente não usa o termo, é o mais emulsificado possível, tá bom? Por que esse conceito ele é importante? Porque a gente precisa de entender que para a gente ter uma bile saudável e uma vesícula biliar saudável, eu tenho que ter uma concentração de gorduras, de líquido e de sais compatível com essa emulsão. Qualquer alteração fisiológica que atrapalhe esse controle de concentrações vai adoecer o meu caminho biliar e a minha vesícula biliar. Então, se eu tenho excessos de gordura, se eu tenho, por exemplo, desidratações importantes, se eu tenho falta desses sais biliares, esse desarranjo de concentrações é o que faz adoecer a vesícula biliar. Além disso, né, os ácidos biliares, esses que são componentes, né, da secreção biliar, eles ajudam a secreção de fosfolipídios e ajudam na qualificação da mucina.
A mucina, apesar de ser considerada o grande vilão das mucoceles, ela é fundamental para proteger a própria vesícula biliar e os próprios canalículos contra a bile que é tóxica. Então, essa função de organizar a mucina é importante. E é por isso que sais biliares eles vão estar em quase todas as recomendações de qualquer tratamento pensando em vesícula biliar. A gente vai comentar sobre isso também mais para frente. Só que fazer ácido sal biliar é difícil pra caramba. A gente passa por um monte de reações químicas que não são simples, que precisam de uma quantidade de material muito grande, que passam por mais de uma via. Então não é simples. Por isso que o corpo fez um sistema de recaptação. Então, essa absorção que a gente tem enterohepática, essa circulação enterohepática, a gente joga fora pela bile, o intestino recapta isso, volta para o fígado, ela é fundamental para a gente ter quantidades fisiológicas de sais biliares. Cerca de 3 a 7% do que a gente tem do total de ácidos biliares são recém-sintetizados. O resto tudo é de reaproveitamento. Então, esse cuidado que a gente tem com a saúde intestinal, ele é primordial e cada vez mais a gente estuda, principalmente microbiomas e as disbioses, e a gente entende que quando a gente tem famílias de micro-organismos que não ajudam nessa minha captação, eu tenho uma saúde intestinal muito ruim e eu acabo precisando de fazer um tratamento para disbiose. E hoje a gente tem é, correndo como é uma novidade que não é novidade de jeito nenhum, que são os transplantes de fezes, que assim, eles são uma realidade dentro de estudos de medicina baseada em evidência há muito tempo, mas assim, agora com estudos cada vez melhores, e isso já está dentro do nosso cotidiano na clínica veterinária, tá? Bom, a via biliar que eu comentei, ela é crítica para a excreção de íons. O corpo da gente, ele não gosta de nada que tem carga solto ou em tecido ou em circulação. Então, a gente sempre tenta conjugar isso com alguma coisa que a gente conhece. Eu brinco que é o segurança de balada, sabe? Tem alguém que está querendo fazer confusão, alguém fala pro segurança, cola naquele ali até a gente conseguir botar para fora. E é isso que o fígado faz fazendo as conjugações dele. Então, qualquer coisa que tenha carga, a gente que vai ter uma função é, oxidativa e que ela é deletéria, a gente vai tentar conjugar e tentar eliminar. Nem sempre a gente conjuga e tira todo o risco que aquela molécula causa, né? Mas é a forma com que a gente tem de fazer o controle de excreção. E colesterol é assim, bilirrubina é assim, ferro é assim, todas essas estruturas elas são complicadas para a gente poder conseguir eliminar. E é aquilo que a gente falou sobre as concentrações, né? O colesterol ele não é, ele é misturar água com óleo. Aí você pode balançar a colher lá que não vai misturar. Então, ter uma quantidade legal de sais biliares para fazer essa emulsificação é importantíssimo. E além de que, quanto melhor e maior a minha quantidade de sais biliares, melhor vai ser o meu processo digestivo também. Então, ele é essencial mesmo. Quando eu começo a ter um descompasso em concentrações de gordura, água e sais, eu começo a ter uma separação da minha fase gordurosa da minha fase aquosa. E essa separação ela é vista como lama ou como barro, né? Vocês vão ver que tem muita literatura humana que chama de barro biliar, eu acho mais legal. Mas assim, essa lama é essa divisão visual entre gordura e a parte hídrica. Então, ter gordura, ter essa lama biliar, ela é uma doença? Não, a gente vai falar sobre isso. Mas é o começo de um descompasso. E a gente, que eu comentei, a gente tem que ter um intestino saudável. Então, toda vez que a gente tem enteropatias crônicas e processos de diarreias crônicas ou má absorções crônicas, a gente tem que lembrar da saúde da vesícula biliar e da saúde dos nossos processos de excreção biliares.
Então, diarreias crônicas a gente tem que vigiar isso também e o monitoramento tem que ser sempre contínuo. Lembrando que quando a gente fala de não absorver bem gordura, é bem verdade que talvez gordura nem seja o meu grande foco no processo absortivo, mas tudo que vem diluído nela, que são, por exemplo, as vitaminas, eletrólitos e microminerais, que são lipossolúveis. Eu coloquei esse nome dislipidemia aí só porque eu não arranjei outro melhor e eu vou explicar. É, o nome dislipidemia, ele quer dizer que eu tenho um desarranjo de lipídios, de gorduras em corrente sanguínea. Mas o desafio para a vesícula biliar não é propriamente dito a dislipidemia. É o desarranjo do metabolismo de gorduras. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente só vai ter dislipidemia depois que passou da minha capacidade de retenção hepática. Então, é muito comum na medicina humana, cerca de 60% de toda a nossa população tem esteatose hepática. Isso não quer dizer que a gente está doente, mas quer dizer que eu tenho um desequilíbrio de gordura do tanto que eu como e o quanto que eu preciso de metabolizar, e isso causa retenções dentro do fígado que atrapalham funcionalidades. Então, se eu tenho alterações de metabolismo de gordura e várias dessas doenças citadas aí, elas são por, é, por conceito um problema de metabolismo de gordura, por exemplo, o hiperadreno, né, é um problema de metabolismo de gordura, a gente vai ter excessos de gordura intrahepáticos e não necessariamente isso virou uma alteração dentro da corrente sanguínea. Isso é importante de pontuar. Porém, a minha correlação com a dislipidemia, de acordo com o que o nome mesmo diz, né? Se eu tenho gorduras em excesso na corrente sanguínea, lascou, vou ter em todos os tecidos, e isso acaba piorando ainda mais a nossa função biliar. Alterações endócrinas, elas sempre são triagens hepáticas. Essa é uma daquelas frasezinhas que a gente tem que colocar na nossa cola. Alterações endócrinas, elas sempre devem ser visitadas, né, consultadas nas nossas listas de diferenciais. Todo gastro, todo hepato, todo clínico tem que ter um endócrino para chamar de seu, um endócrino PET. Então, essas triagens, e algumas delas, o legal é a gente fazer que o próprio endócrino faça mesmo, sabe? Eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. E o clínico geral, a gente se vira, na clínica geral, a gente se vira nos 30 para dar conta. Até porque, às vezes, existem não só limitações estruturais, mas como limitações financeiras. Esses problemas, eles só são compartilhados com a gente pelo responsável. Então, eu vou oferecer o melhor sempre. Se o responsável divide comigo um problema financeiro, ok, o problema é nosso, vamos resolver juntos. O que dá para fazer dentro da realidade. Mas o oferecer o melhor a gente tem que fazer sempre. Então, eu sempre ofereço, olha, vamos para um endócrino, que eu preciso de fazer essas exclusões, e essas exclusões, esse processo de triagem, ele é muito legal fazer com o endócrino, até para escolher, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, um suspeito de hiperadrina, vou fazer uma supressão ou vou fazer um teste com CTH e por aí vai. Então, essas escolhas são legais de fazer com quem está habituado mesmo, mas é isso. Síndrome nefrótica acaba sendo mais extremo da dislipidemia, mas a obesidade é o nosso grande carro-chefe de alterações hoje de vesícula biliar. Quando a gente vai listar as principais alterações de vesícula biliar, lama biliar não é uma alteração, eu coloquei aí porque vai fazer parte da conversa, mas mucocele todo mundo pergunta, colecistite todo mundo pergunta, colangite todo mundo pergunta. Eu vou comentar sobre cada uma delas, mas assim, o que é legal é que tudo isso que a gente está comentando tem a mesma causa fisiológica, que é o descompasso entre fase de gordura, fase hídrica e os sais. Então, a gente estava falando que essa lama, né, essa bile espessada, na verdade, ela é eu começar a ter precipitação de gordura, uma divisão dessas fases, e com debris, tanto de celulares quanto de mucina. E ela é absolutamente natural no cão, até 50% do volume da vesícula biliar. Por quê? Quando a gente faz um jejum para um exame ultrassonográfico, eu estou forçando o animal a não estar no seu estado de homeostase.
Então, eu estou diminuindo a minha quantidade de fase hídrica. E ele está tendo que fazer um consumo de gordura. Então, a partir da hora que ele começa a consumir gordura, porque ele não teve ingestão de vias metabólicas rápidas de energia, vou aumentar a minha quantidade de fase gordurosa, fase oleosa. E aí eu vou ter lama. E essa lama transicional, ela é absolutamente normal, por isso que você pode ter, não dá para ficar acompanhando muito e pensando só na parte numérica. Eu fiz um ultrassom, hoje deu 25% de ocupação, depois deu 50%, depois voltou para 25%. Ah, quer dizer que está melhorando? Não, quer dizer que talvez o jejum tenha sido menor. Então, assim, é fisiológico, é normal, é tranquilo. Quando isso acontece com outros sintomas, aí a gente acaba parando de chamar de lama biliar, aí sim vira um problema. Então, a gente tem que sair correndo para tratar lama biliar? Não, lama biliar a gente acompanha e se for, dependendo de como for, acompanha com um pouquinho mais de tranquilidade. Sempre casando com as informações que a gente tem de um bom bioquímico. Então, se eu tenho dislipidemia e lama biliar, eu tenho duas coisas para me preocupar. Aí eu posso ter uma aceleração da alteração de constituição da vesícula biliar e isso virar uma mucocele rápido. Agora, se não, tá tudo bonitinho, só aquilo ali. Então é isso, é juntar um negócio que tem em falta em todas as farmácias do país, que chama bom senso. Então, é só a gente usar o bom senso para saber o que a gente vai fazer com essa informação da lama biliar. A gente tem duas caracterizações, duas tabelas diferentes de caracterização da lama biliar na ultrassonografia. Tipo um é quando ela é toda anecoica, até 25% tipo 2 aí vai aumentando de 25% a 25%, tipo 3 4 e 5 e existe uma nomenclatura dessa divisão que não tem o tipo um como normal. Então eu começo tipo um já é 25%, tipo 2 já é até 50%. Isso é uma informação besta, mas que se você não está sabendo qual é o tipo é, de nomenclatura que o seu ultrassonografista está usando, talvez ele te atrapalhe. Então, mas na maioria das vezes eles colocam uma fotinho lá e dá para você conferir mais ou menos também, não tem tantos problemas. Agora, a partir da hora que isso começa a ter estruturas, começa a atrapalhar funções, e começa a se acostumar, eu ter menos movimentação desse conteúdo biliar dentro da vesícula biliar, eu começo a ter uma doença que é a mucocele biliar. Então, lembrando que mucocele é qualquer muco que está preso, mucocele. Então, eu tenho mucocele, por exemplo, de glândulas salivares. Então, mucocele não é sempre a mesma coisa, tem que colocar de onde que é. Então, mucocele biliar. Eu vi pouquíssimas mucoceles em felino. Eu coloquei aí que ela é rara, mas eu vou colocar um adeno aqui que nos últimos 2 anos o número cresceu. Assim, eu falava, nossa, vi um, dois, aí 2024 a gente pegou um bocado, 2025 teve um bocado, então talvez a gente comece a ver mais, igual a gente está vendo em cão, que também aumentou muito. E ela é uma doença muito grave. Ela é muito grave porque ela entra num ciclo de piora. E eu não conseguia antes, como clínico geral e tudo, entender por quê. Por que que isso é tão grave? Pô, ela tá perdendo a capacidade de funcionar, beleza, desce a bile pro intestino e deixa ela lá. Para que que eu vou tirar? Acontece que quanto mais muco, mais rígido eu tenho, mais pressão eu tenho dentro daquela mucosa, e ela é uma musculatura que não tem uma capacidade estrutural tão grande, eu começo a apertar as minhas paredes e isso faz isquemia. Aí ela acaba rompendo. E eu posso ter alterações de necrose dessa vesícula biliar antes do rompimento também. E ninguém quer ter nada de necrose dentro do corpo, porque isso faz um mal pra caramba. Então é isso. A gente tem que interromper um ciclo de piora. Então, mucocele, ela vai piorar? Vai, sempre. A tendência da mucocele é sempre evoluir. O que a gente tem que fazer era diminuir a velocidade de progressão da doença.
Tem alguns animais que a gente consegue diminuir a ponto de que é mais fácil ele morrer atropelado do que por causa da mucocele. Agora, tem animal que não tem jeito. E é por isso que todas essas escolhas que têm riscos, elas têm que ser muito bem conversadas com a tutora. Tem um outro exemplo em relação a isso também mais para frente. Mas, assim, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, mucocele, cirurgia. Hoje a gente não aborda sempre assim. Eu tento, realmente tento não fazer, mas com bom senso e com o tutor comprando a ideia junto comigo. Então, então é isso. À medida que a gente vai tendo essas progressões de alteração, eu tenho cada vez mais motilidade, mais distensão e piora do quadro. Em relação a infecções oportunistas, a gente tem. Deixa eu ver se é o próximo slide. Não. A gente tem essas infecções oportunistas, a gente tem problematizado isso, tem muito trabalho novo, muito legal, fazendo uma leitura de quando que realmente ela foi uma infecção secundária ou quando ela deu início a essas alterações. Então, hoje a gente já pensa que alguns tipos de alterações biliares, têm infecção ascendente primária, e a gente vai falar sobre isso. Bom, a mucina que a gente falou, ela é um componente, uma glicoproteína que ela é fundamental para a proteção da própria mucosa da vesícula biliar. Só que ela precisa de estar na emulsão. A partir da hora que eu começo a dividir as minhas fases, fase gordurosa e fase, eu vou falar isso milhões de vezes, desculpa, tá, gente? Mas a partir da hora que eu tenho essa divisão dessas duas fases, uma fase gordurosa oleosa e uma hídrica, eu começo a ter mucinas que são disfuncionais. Então, eu começo a tirar uma proteção ativa da minha própria mucosa. Eu começo a machucar a minha mucosa, gerando processos inflamatórios. Aí eu gero mais mucina disforme. Essa mucina disforme, ela vai se condensando, vai se juntando à gordura e ela vai cada vez mais tendo uma consistência de um piche. Quem já abriu uma vesícula biliar de mucosa, ele já viu. Você nem escorre o negócio. Então, assim, aquilo começa a atrapalhar muito o processo circulatório, atrapalhar muito o processo. É um músculo muito fino, ele começa a perder a capacidade de contração e de eliminação do líquido, e é isso, aí vai perpetuando o problema. Então, durante um tempo, a gente achou que, durante um tempo, a gente, tô falando do ponto de vista histórico, tá? Chegou-se a achar que o problema era a mucina, e não, a mucina, ela só está pagando o pato pelo desarranjo de concentrações. A mucocele também tem mais de um tipo de classificação, mas eu acho que isso aqui é bem pacificado dentro do diagnóstico por imagem de usar o grau de 1 a 6, mas tem alguns tipos de classificação que diminuem um grau, fica só de 1 a 5. E quando isso acontece, geralmente não tem o primeiro grau. Aquele grau que você fala não é nada, tá só com lama 100%, tem gente que já não chama de mucocele. Então, eu começo a ter alterações da parede, e é justamente isso que a gente está desenhando, que tá no desenho. Então, aonde está. Nossa, tô querendo temporal aqui. Se vocês escutarem barulho, gente, não tem ninguém morrendo, é chuva, tá? Onde a gente começa a ter essas invaginações para dentro do lúmen, quer dizer que eu já tenho uma deformação da parede da muscular e uma condensação dessa mucina e desses líquidos, dessas secreções biliares cada vez mais densas, mais firmes, e o desenho não está à toa, não, mais enegrecidos, esverdeados, escuros mesmo, até a gente não ter mais lúmen. É, do ponto de vista aí, eu gosto muito de medicina baseada em evidência, mas todo mundo que fala medicina baseada em evidência tem um mas depois, né? Eu, por medicina baseada em evidência, tira o quanto antes. Quanto antes você tirar, mais saudável e simples e tranquilo o animal tá para poder receber um processo cirúrgico. Mas eu sou cabeça dura de até o grau 2 e grau 3 eu acompanho. A partir do grau 3, a gente chegou no grau 3, eu não discuto cirurgia. Para isso acontecer, primeiro, o tutor tem que ter comprado a briga junto comigo. Então a ideia vamos tentar fazer o controle dessas concentrações e eu tenho que confiar demais na ultrassonografia. Aí fica um ponto. O ultrassom é um exame que ele é operador dependente. Então, você tem que ter confiança. Não me importa o que o cara vai colocar no laudo.
O que ele vai me mandar naquele WhatsAppzinho, aquele áudio dele correndo, entrando no carro, que ele vai fazer outro exame, aquilo ali para mim muda a minha conduta. Então, ter uma rede de apoio, ter um grupo de pessoas que trabalham com você é fundamental. E confiar nessas pessoas é fundamental para você fazer as suas escolhas. Por quê? Olha o quanto que é difícil saber se está grau 2 ou grau 3 ou grau 4. Então, para saber se eu tive essa evolução ou não, se é um grau 2 um grau 3 que a pessoa vai falar, olha, ele tá com cara de grau 3 inicial. Olha, ela vai ter os parâmetros dela, no olho dela, eu tenho que confiar nela e tem que ser. Então, eu sou aquele cara chato que fala, olha, que legal esse laudo aqui. Você se importa de fazer com fulano? E eu explico isso, é um exame operador dependente que vai alterar as minhas condutas. Então, esse aqui é só um exemplo de trabalhos, tá, gente? Que mostrando que a gente tem muitas alterações de vesícula biliar que tem como alterações infecciosas primárias, não secundárias, igual a gente pensou. Então, nem sempre a mucocele, esse desequilíbrio dessas concentrações, ou esse desequilíbrio da mucina, ela veio só por causa de um desequilíbrio fisiológico. Às vezes foi por um processo infeccioso e hoje, quando a gente tem uma vesícula que tem capacidade de suportar, Uhum. acho que alguém chamou aí, quer fazer pergunta? Eu acho que só tava o usuário, não tava mutado, mas Ah, não, agora tá então todo tranquilo. mundo mutado. Não ligo podem fazer perguntas, tá, gente? Contando que seja alguma que eu consiga responder. E hoje, quando a vesícula tem capacidade de suportar o procedimento, que é assim, não pode estar um grau 3 grau 4, a gente pede para fazer a punção guiada por ultrassom. O animal tem que estar sedado obrigatoriamente para mandar para citologia e cultura. Ó, é isso, citologia e cultura. E a gente já pegou um número bem considerável de animais com alteração microbiana que responderam muito bem, mas muito bem a antibióticos, às vezes combinações deles. Então, é isso, é uma das coisas que mudam na conduta atualmente. A mucocele, a gente comentou que a mucocele, ela nasce de uma alteração de concentrações. Eu comentei que a gente tem várias causas para isso. As causas endócrinas, elas devem sempre ser levadas em consideração. E uma das primeiras que eu faço triagem, eu não excluo o mais infeccioso. Na dúvida, às vezes eu trato no escuro, porque tem animal que não consegue comportar o processo de coleta, mas normalmente eu passo do pressuposto que se não consigo passar uma agulha lá para coletar a bile, é melhor tirar essa vesícula biliar. Então, eu acabo mandando para cirurgia mesmo. Só que esse foco sempre na dislipidemia. Eu não posso esperar um, o nosso endócrino falar que tem hiperadreno ou que tem alteração de tireoide para eu começar a pensar nesse metabolismo de gordura. Então, a gente tem algumas saídas medicamentosas para isso que a gente vai conversar, mas acaba caindo na faca, acaba indo para a parte cirúrgica. Colecistite, problemas infecciosos da vesícula biliar estão sendo cada vez mais comuns e mais documentados. É, é isso. O diagnóstico começa. Renato, Oi? Renato, posso fazer uma pergunta aqui, te interrompendo, sem querer Claro, cortar teu claro. raciocínio? Você falou que acompanha, né, o grau, até o grau 3 ali você ainda está Isso, acompanhando. isso. Esse teu acompanhamento, qual é a periodicidade de exame? Como que você faz esse acompanhamento até tomada de decisão ou até a evolução para um grau 4 ali e você intervir cirurgicamente? É assim, se eu tenho qualquer alteração grande de lesão, eu não, ou acompanho muito de perto, ou eu tenho menos paciência acompanhando. Então, é um animal que, por exemplo, que começa a ter GGT e fosfatase muito lá em cima, esse animal talvez não adianta ficar acompanhando. Mas, num primeiro momento, eu acompanho por imagem a cada 2 meses, porque a imagem não costuma mudar tanto, até eu entender e ter melhora no que eu estou tentando do ponto de vista terapêutico. Então, vou dar um exemplo. Eu recebi um animal que ele foi encaminhado, ele estava com grau 2. Só que ele está com dislipidemia, colesterol está lá na tampa da beirada, ele acabou de começar a fazer um tratamento de hiperadreno, por exemplo, ou de hipertireoidismo. É geralmente o dia a dia da gente no tratamento de mucocele. Aí, beleza. Eu vou marcar daqui a 2 meses. Aí eu fiz os exames de sangue,
para poder ver dislipidemia ou não, e eu vou ver se teve correção. E se essa correção acompanhou a estabilidade ou não piora da imagem. Porque às vezes eu começo a ter melhora nos meus sintomas, nos meus sinais laboratoriais, e ou eu parei de evoluir na mucocele, ou até deu uma melhoradinha. Então, esse é um animal que eu consigo ir acompanhando. Aí, geralmente é assim, a cada 2 meses eu faço essa avaliação. Quando inteira de 6 a 8 meses de avaliação, assim, no total, eu consigo espaçar essas avaliações. Mas isso eu já troquei alimentação, eu já entrei com medicamentos para a gente poder controlar metabolismo de gordura e no geral, né, colesterol e triglicerídeos. A gente já entrou com antioxidantes em doses mais altas e eu quero ver o efeito disso. Só que é o que eu falo, se o tutor fez isso, combinou comigo, eu ainda mando mensagem avisando, olha, mês que vem, ó, daqui a 15 dias, né? Ele não foi. Cara, a minha próxima vez bicho, vamos tirar isso aqui, porque aí eu não vou conseguir comprar com você essa bronca, não. Se não for muito certinho, eu não vou arriscar a vida do paciente. Então, é isso. Mas normalmente, assim, a cada 2 meses, eu passo uns 3 exames, a coisa tá evoluindo muito estável, eu dou uma esparçada, agora tá evoluindo, eu já deixei isso claro. Evoluiu o processo né, nessa linha de piora, cirurgia, porque eu não quero operar um grau 5, grau 6, eu não quero operar um animal com bilirrubina alta. Falando aí, Perfeito, filha. obrigado, Renan. Nada. Vou voltar aqui. Então, policistite cada vez mais comum. A gente já tem já tem sido mais comum, inclusive, ver, por exemplo, formação de gases, né, de bactérias que são fermentadoras dentro da vesícula biliar. Então, assim, a gente tem visto isso com um pouco mais de rotina, mas, assim, o meu N é viciado, que eu só atendo isso, né? Então, sei lá, talvez aí um por mês, um a cada 2 meses, mas, assim, é bem mais do que eu pegava antes. E hoje a gente é muito mais corajoso de fazer a punção. A punção ela é relativamente simples, que toda vez que você vai puncionar, você fura o parênquima hepático, então ele evita extravasamento por compressão depois. Você esvazia o máximo possível quando, assim, é bem mais tranquilo. No começo dava um frio na barriga do caramba. Agora é bem mais tranquilo. Só que assim, falo que é bem mais tranquilo porque eu não sei o que faço, né? Eu tenho uma outra sonografista de confiança que compra essas brigas aí comigo. Mas a gente tem acertado muito conduta, porque a, quando você faz a cultura, te ajuda demais. Um monte de animal que não estava tendo melhora, sai o resultado da cultura e tem um motivo de não estar tendo melhora. E então é bem legal. E olha, a quantidade, isso não está valendo só para gastro, a quantidade de micro-organismo multiresistente, meu Deus, eu acho que a pandemia vai ser fichinha próximo perto de um problema que a gente vai ter com isso em não muito longe. Bom, colangite, a colangite, olha, gente, eu tenho um tempo limitado, então eu não consigo falar tudo de tudo, tá? Eu tô pincelando. A colangite, das coisas mais importantes para tratar da colangite é o seguinte: a gente tem um problema que a gastro tem que resolver, as especialidades de hepato vão ter que resolver, a gente como ciência. Porque na medicina humana, eles têm um problema que é excesso de informação. Eu tenho uma forma de classificar a clínica, eu tenho uma forma de classificar na ultrassom, uma forma de classificar no atomo e uma forma diferente na ressonância. Então, eu posso fazer vários exames diferentes e cada um vir com um número diferente de uma abordagem e uma avaliação diferente. Porque são técnicas diferentes, está tudo ok isso. Na medicina veterinária, então, por exemplo, na medicina humana, a gente tem colangite aguda, biliar primária e esclerosante, isso é diagnóstico clínico. O cara quase não fez exames demais, não, sabe? Isso é um diagnóstico clínico de acordo com algumas alterações. Agora, a nossa classificação na veterinária, ela depende da histologia. Cara, eu tenho um animal que não, na maioria das vezes eu não recebo ele estável, e para falar o seu bicho tem isso, eu tenho que fazer uma biópsia hepática. Ainda bem que eu trabalho com uma estrutura que tem videocirurgia, mas eu sei que isso não é para todo mundo, nem para todo mundo, eu digo em regiões do país, nem para todo mundo responsáveis. Eu estou tentando não usar tutores, tá, gente? Estou me educando para isso. Então, assim, nem para a parte financeira dos responsáveis. Então, assim, às vezes isso complica muito. E a gente divide as nossas
colangite. Antigamente tinha colangiohepatite, isso não existe mais, tá, gente? Eu coloco aí só para lembrar que mudou, para avisar, tudo é colangite. Então não me importa mais. Se eu tenho só FA e GGT aumentado e não tenho ALT, mas eu tenho sinais, é colangite. Se eu tenho ALT aumentado, não é colangiohepatite, é tudo colangite, tá bom? E ela é classificada pelo tipo de célula de defesa. Isso tá muito para trás ainda em relação ao que a gente precisaria, sabe? Então, eu vou classificar se ela é neutrofílica, linfocítica, a necrosante ou destrutiva, dependendo do livro que você estiver lendo, e a parasitária. A linfocítica, ela é mais comum para mim, na minha casuística, em felinos, não é o que eu vejo em todas as literaturas, mas geralmente tem caráter imunomediado. Muitas vezes é um animal que vai ter que tomar imunomoduladores, corticoides e afins, né, outros imunomoduladores, às vezes para o resto da vida. Então, geralmente a gente tira da crise, tenta desmamar, vê que não dá conta de desmamar, faz a biópsia no meio desse caminho e fala, isso aqui vai ser agora o seu novo normal. Então, a linfocítica, ela costuma ser mais insidiosa e é aquele animal, às vezes, que tem um ALT, a pessoa está alcalina aumentada, não fechou nada no endócrino e aquilo está sempre ali. Já as neutrofílicas, elas costumam causar mais alterações estruturais quando visto no ultrassom e tem um início súbito. Olha, ontem estava bom. E na maioria das vezes a gente tem infecções ascendentes de intestino. Então isso é uma dor de cabeça, porque eu não tenho que pensar que, além de tratar esse micro-organismo, ele ainda está lá dentro do intestino e eu tenho que continuar fazendo um controle desbiótico desse animal. Tira da crise, fecha o diagnóstico, porque assim, geralmente é isso. Tira da crise, eu vou falar só como que a gente faz isso, tá? Tira da crise, faz a biópsia e fecha o diagnóstico depois. O caminho geralmente é esse. As colangites agudas, as colangites neutrofílicas, eu recebo às vezes o animal com. A minha cabeça pensa igual insuficiência renal crônica, sabe? Injúrias renais. Às vezes o animal está com uma alteração pequena, mas com muitos sintomas. É aquele animal que está com uma LT, eu vou chutar aqui, tinha uns 700, por exemplo, mas ele está amarelo, né? É isso, aquela coisa que ainda não bateu, não chegou lá. E às vezes eu pego um animal com a linfocítica, que ele tá com 4.000 de ALT, 6.000 de FA, e o bicho tá andando na minha frente só um pouquinho amarelado. Então, assim, é isso. Óbvio, gente, que isso não é uma regra, tá? Eu só tô fazendo uma charge disso. A colangite destrutiva e necrosante é assim, eu nunca tive o desprazer de encontrar com uma, mas na maioria das vezes a gente não fecha o diagnóstico. É pós-mortem mesmo. E a colangite parasitária, a gente tem o principal em felinos, que é o platinossomo, não é da minha região comum, mas tem que estar nas triagens de todos os felinos. Então, às vezes, na dúvida, a gente vai usar, sim, o antiparasitário. E que eu tava falando assim, de como que trata uma colangite, eu acho que eu não coloquei um específico. Como que trata uma colangite? É, é assim, você atira para todos os lados e depois você vai descobrir em quem que você acertou. Não é confortável, não é legal. A gente recebe o paciente e faz Nossa, eu falo exatamente aquilo que não deve ser feito, eu faço exatamente o que não deve ser feito num paciente com risco de com doenças infecciosas. Eu trato sem saber, trato tudo de uma vez. Mas infelizmente ainda é a nossa realidade. Então, se eu tenho grandes quadros de possibilidade, neutrofílica, na maioria das vezes, infecciosa, e eu tenho a linfocítica, na maioria das vezes, imunomediada, eu entro com corticoide numa dose, geralmente uma prednisolona, numa dose intermediária, normalmente 1 mg por quilo, às vezes BID, e eu entro com uma combinação de antibióticos na minha casuística de culturas. É muito comum não ser sensível à marbofloxacina. Então eu faço associação da marbo com alguma outra coisa, porque no caminho biliar eu tenho frações que são hidrossolúveis e lipossolúveis, e a marbo não é a melhor do mundo em hidrossolúveis, perdão, em lipossolúveis. Então geralmente eu faço uma associação. Às vezes pode ser até com
que todo mundo odeia, né? Tá na moda não gostar do metronidazol, mas eu ainda uso em alguns casos. E a gente, e eu faço isso. O tratamento ele é longo, pelo menos 20 dias nessa toada. Depois eu tiro o antibiótico sem mexer no anti-inflamatório. É claro que vai ter, eu vou comentar, sabe, de antioxidante ainda para frente. Tem mais coisas na receita, mas basicamente é antibiótico, anti-inflamatório. Eu tiro o antibiótico, acompanho se vai ter piora. Depois eu tento tirar o anti-inflamatório e tento ver o caminho da melhora. E se o animal melhora de tudo e na biópsia não fechou, eu nunca fechei o diagnóstico. E a gente faz o monitoramento desse paciente a cada entre 6 meses e um ano pro resto da vida. Na medicina humana não é muito diferente, tá, gente? Na medicina humana, quando chega amarelo também, trata tudo de uma vez. A única coisa é que eles são muito mais invasivos que a gente é. E eu não acho que isso é porque a gente é medroso. É porque para eles não ligam para preço. Eu preciso, faz. A gente tem um sistema de saúde que permite, com muitos problemas que a gente tem nele, ainda permite que a gente consiga fazer muita coisa assim. Colelictise também é associada a processos infecciosos ascendentes. Vai caber uma observação aqui besta. Ó, gente, se o meu tempo estiver acabando, vocês me gritam, tá? É, a gente, quando a gente vai fazer avaliação de colélitos dentro da medicina veterinária, eles são muito diferentes da medicina humana. A medicina humana a gente tem muito mais discrasias de microminerais do que tem na medicina veterinária. Então, geralmente, o que deu início é um processo infeccioso. Ah, Renato, mas tem um cálculo ali, você está falando que pode ter, que o início, né, o que começou o cálculo pode ter sido um problema infeccioso, mas esse bicho nunca teve uma alteração de hemograma. Ok. Mas a gente tem uma característica fisiológica, que é uma característica, não é uma regra, que órgãos ocos demoram mais para fazer conversão em hemograma. Eu dou exemplos. Eu posso ter uma cistite cabulosa e eu não conseguir, eu não ter alteração no hemograma. Eu posso ter várias alterações de útero, que é um órgão oco, e não ter. Eu posso ter 1 bilhão de alterações no estômago, que é um órgão oco, inclusive infecciosas, e eu não ter alteração no meu hemograma. Então, a vesícula biliar entra nessa regrinha aí, não é bem uma regra, né? Nessa toada. Então, é muito comum a gente ter, às vezes, infecções que elas não são necessariamente uma infecção que vai causar alterações, mas ela é o cerne da produção de grumos e de cálculos. Né? Então, na maioria dos pigmentos, eles são de bilirrubinas. Outras coisas que acontecem é o animal ter cálculo depois de ter hemoparasitoses, então isso também acontece. E a gente tem um fator também do componente do colesterol, que o colesterol, quando ele fica muito tempo paradinho ali, ele pode formar cálculos, principalmente cálculos que não são não são visíveis, né? Eles são radiotransparentes. A gente acaba vendo só, por exemplo, na ultrassonografia, quando bem feita, e na maioria das vezes era assintomática. Ah, Renato, minha tia teve cálculo e tiraram a vesícula. Eu tenho que tirar do meu paciente? Não. A medicina humana, a proporção do tamanho do ducto cístico e do ducto colédoco é muito maior do que na medicina veterinária para cão e gato. Né? A medicina veterinária é grande demais. É muito maior do que cão e gato. Então, a gente não sai operando tudo, não. Quando que a gente opera? É quando já tem realmente sinal de obstrução, quando tem inúmeras, aí o risco é ruim, e quando a gente tem processos inflamatórios em volta dessas pedras que a gente não consegue sanar. Fora isso, tem achados, deixa lá, vigia, e nem precisa vigiar tão de perto, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 8 meses, 8 meses, e controles nutricionais também são importantes. Um animal com pedra, eu peço para fazer coleta de bile, guiada por ultrassom também. O tratamento dos assintomáticos é acompanhar. E quando tem sintomas, aí a gente sim pensa em retirada. Bom, as principais complicações são ductos biliares. Quando eu estava falando
da mucocelha, que eu falei assim, olha, o cara tem que comprar comigo a ideia. Para cálculos é a mesma toada. O cara tem que estar ciente de que essa é uma escolha que a gente faz conjunta e que precisa de vigia. E que ele sabe que pode ter riscos. Então, geralmente, isso é bem aceito e tudo, e a gente vai vigiando aos poucos. É raríssimo, tá, gente? É raríssimo. Eu tenho, nossa, um monte de animal que acompanha e que é raríssimo isso virar uma obstrução. A maioria das obstruções que a gente tem na veterinária, elas são por alterações que os ductos tiveram por causa de grumo, de alterações geralmente imunomediadas. Colestase é um nome bonito que se dá para o que eu comentei de quando a gente tem alterações de bile que estão fazendo lesão. Colestase é redução de fluxo. Então, colestase não é o nome de uma doença, ela é uma constatação clínica, laboratorial e de imagem, e que eu tenho colestase quando eu tenho mucocélia, eu tenho colestase quando eu tenho obstrução, eu tenho colestase quando eu tenho alterações motoras. Então, o que acontece? Se eu tenho alterações intestinais graves, eu posso ter colestase. Pensa num duodeno espessado e eu tenho minha mucosa tampando a minha liberação de bile. Então, eu posso ter colestase por causa disso. Eu posso ter colestase porque eu tenho uma diminuição de tônus. Eu não estou tendo um bom peristaltismo no duodeno. Eu posso ter colestase porque esse animal ele tem um hiperadreno tão lascado que ele tem um distúrbio eletrolítico tão grande que ele tem diminuição do tônus muscular. Eu posso ter isso porque eu tenho miastenia graves. Eu posso ter colestase porque eu tenho uma lipidemia tão grande e a minha bile é tão viscosa que ela demora para poder sair, independente de como que está o trajeto. E toda vez que eu tenho estase, eu tenho uma bile que é extremamente tóxica, machucando os meus canalículos, a minha vesícula biliar. Então, colestase, o tratamento de colestase é melhorar a vesícula biliar, melhorar esse processo de excreção dela e antioxidantes. Então, é isso. Diminuição de hepatotoxicidade, controlar a dislipidemia, controles oxidativos e tratar a causa base. Obstruções eu pego muito pouco. Rupturas, eu só tive rupturas em desafios cirúrgicos. Eu nunca vi uma ruptura de ductos por trauma, alguma coisa assim. Tem colegas que já pegaram e não recomendo, mas eu nunca peguei assim, mas é legal de comentar que tem e é cirúrgico, não tem muito o que fazer. E quando a gente vai falar de terapêutica, de um modo geral, eu vou pontuar. Eu prometo que eu vou ser rápido, tá, gente? Que eu acho que eu venci meu tempo aqui. Eu vou pontuar com vocês o seguinte: primeiro, cuidado com a alimentação. Se o animal tem uma fase gordurosa maior do que deve, eu tenho que diminuir o aporte de gordura. E essas ações obesidades, elas são a nossa primeira escolha. Renato, mas o meu cachorro é magro e tem esse problema. Beleza, dê muita ração obesidade. Mas é a primeira escolha. A gente vai passar para low fat, ou, por exemplo, a gente tem outras no mercado que são, por exemplo, com peixe e baixas em gordura. Eu não gosto, não vou ficar falando muito o nome de marca, não, apesar de ter colocado três aí. A ideia é passar para elas depois que a gente já tem um tratamento de choque inicial. O Sacol tem uma história bem legal. Tem um conto que fala que algumas tribos viam que toda vez que tinha doença do amarelão, em tribo alguém da família tinha que ir lá matar o urso, pegar a vesícula biliar e fazer a pessoa beber e ela melhorava. E por isso do ursacólico, do que vem de urso. Cara, isso eu escutei em um evento da medicina humana. Eu escutei isso de um professor da medicina humana daqui, da aula de hepato. E se vocês forem olhar, essa história que eu custo acreditar, tem em vários artigos. Então, se isso é verdade, para mim não faz o menor sentido, porque pela terminação, o ursacólico não é nas principais línguas, urso. Mas assim, é legal demais essa história. E ela é isso. O Sacol, quando a gente estava falando das concentrações, tem gordura, sal e água. O Sacol ele faz o papel de detergente. Então, quanto mais detergente, maior é a minha facilidade de conseguir controlar, fazer as micelas e transformar em emulsão. Então, ela sempre faz parte das minhas abordagens.
E também em alguns pacientes que têm enteropatias crônicas, com diarreias crônicas, acaba usando também. Animal que foi submetido a cirurgias entéricas, tem que ser usado também. O SAMI é o único que eu vou entrar em polêmica. O SAMI ele entrega o grupo metil. Eu não vou falar coisas muito chatas nos últimos momentos, pra vocês não terem uma imagem ruim de mim, que é a última imagem é que fica, né? Mas o SAMI ele entrega o grupo metil para de é, duas cadeias de reações bioquímicas, principalmente para glutationa. É a maior cadeia de conjugação que a gente tem é da glutationa. Todos os antioxidantes, tirando o ômega 3, trabalham na cadeia da glutationa. Só que o que ela faz é só entregar o grupo metil. Ela não está em mais de um ponto. Então, eu uso ela quando eu tenho suspeita, acho que vou ter disfunção, não só quando eu tenho lesão. Então, eu mais tiro o SAMI das receitas do que eu coloco. E hoje a gente tem um SAMI veterinário muito bom. A gente pediu muito para ter isso, com nível de absorção muito alto. Então, o SAMI pode ser mal, não faz, mas não é barato. Então, às vezes, eu acabo retirando do ponto de vista financeiro. E quando a gente tem suspeitas de alterações neoplásicas de canalículos biliares, ele não é recomendado. É o único ponto, né? Não são todas as hepatias neoplásicas que ele faz mal, não, mas simplesmente de canalículos. Então, o SAMI eu acabo usando um pouco, mas sensacional é antioxidante. A silimarina, ela é utilizada desde o século IV antes de Cristo. Ninguém vai me convencer que isso vai fazer mal. Tem gente que usa isso pra caramba. Desde o século XVI, a gente começou a ter o extrato, né, de silimarina sendo utilizado. Ele é um antioxidante muito bom, mas eu não sei vocês, mas a minha avó tinha uma pomadinha que servia para tudo, sabe? E quando a gente vai ler a função da silimarina, é igualzinho. Olha só. Antioxidante, regula a permeabilidade de membrana, controle de TNF-alfa, síntese proteica, e pior de tudo é que, assim, principalmente duas coisas que ela faz. Diminuição da ativação de célula estrelada, que é o número 5 que está aí. E esse TNF-alfa, ela é importante porque ela diminui a chance de fibrose. E é por isso que ela tem que ser muito utilizada. E ela está em todos os compostos hepatoprotetores. Mesmo que não seja a silimarina, vai ter o cardomariano, a silibina, mas ela também entra, igual eu falei, tudo entra na via da glutationa, ela também entra na via da glutationa. Ela eu uso bastante, mas nem sempre eu suplemento a mais do que está naqueles compostos hepatoprotetores. N-acetilcisteína está na moda. Ela é a única, ela é o melhor antioxidante que a gente tem que é de via parenteral, mas ela não tem o mesmo efeito quando de via oral. Então, não preciso ficar prescrevendo N-acetilcisteína, a não ser que eu seja um pneumo. Do ponto de vista hepático, ela vai fazer muito pouco proteção. Então, para internação, usem e abusem. Agora, para mandar para casa, eu uso muito pouco. Desmoped, eu só coloco aí, porque nas últimas 4 vezes que eu fiz essa apresentação, foi a primeira pergunta que me fizeram. É um fitoterápico. Então, vou abrir um parênteses. Fitoterápico não é homeopatia. Então, fitoterápico, a gente tem um monte de fitoterápicos que hoje são medicamentos comuns para a gente, sei lá, digoxina, por exemplo, vários antibióticos. Então, eu não piso nos fitoterápicos de jeito nenhum. Também não piso na homeopatia, não. Mas não é que é porque é um fitoterápico eu não confio. Mas os trabalhos que usam o Desmopet, eles são trabalhos com N muito pequeno, não me convenceram. Não quer dizer que eu mude de ideia no futuro, mas eu não prescrevo. Mas também não tiro da receita dos outros, não. E o meu queridinho, que é o ômega 3. Só que o meu queridinho, o ômega 3, ele, ele é muito legal porque ele é antioxidante e ele ajuda muito em hipertriglicemia, aumento de triglicerídeos. E ajuda muito também no controle de gordura em vias hepáticas. Só que a dose para isso ela é muito maior do que a que está na bula dos principais é,
medicamentos que a gente tem hoje no mercado. Então, eu uso sempre doses maiores. Esse 200 miligramas que está aí no negócio, eu não uso. Eu uso menos do que isso, porque quando tentei usar, causei diarreia. Então, mas assim, eu sempre uso doses bem maiores do que as que estão na bula, e use e abuse. Aí tem uma coisa, deixa eu ver se eu coloquei. Não, uma coisa importante ela demora para fazer pico de ação. Então, nenhum antioxidante você dá prescreve por 15 dias. 90 dias para uso contínuo, 120 dias. Todas as medicações hepáticas vão ter mais ou menos essa via. E para terminar, vitamina E. O tocoferol, ele é a melhor e maior antioxidante que a gente tem lipossolúvel. E ela é ativa lipossolúvel. E lembrando que a gente tem na vesícula biliar uma fase gordurosa e Nossa, eu cansei de falar isso. E uma fase hídrica. Então a gente. Ela é a queridinha. Essa tem um ponto de observação. Não tem em todos os compostos. Esses hepatoprotetores, que eles são a mão na roda, né? Eu estou entregando matéria-prima para o fígado trabalhar. Eles não estão protegendo o fígado. Mas aí tem que ver, se tiver vitamina A no que você usa, ótimo. Em relação a doses, se você for olhar no Bretas de vocês, no VetSmart, sempre tem essa dose de 15 a 200. Na literatura temos doses muito maiores para algumas hepatotoxicidades mais complicadas, por exemplo, intoxicações, mas a de 200 unidades por animal tá ótimo, mantém isso aí. 15 é só quando a gente tem alterações de vias, um fígado que está com disfunção. Né? Eu não estou produzindo proteína direito, é um fígado que já está bem ruim. Aí a gente usa 15 porque eu também não consigo eliminar isso depois. Mas para todos os outros pacientes, 200. Ezetimiba é o que eu uso hoje para inibir a reabsorção de colesterol na via intestinal. Então, eu diminuo o ciclo enterohepático. Para dose também diz na literatura tem 200, mas eu uso 0,1 para gato, 0,25 para cão e reavalio. Geralmente, o ezetimiba tem uma função até mais rápida. Então, com 30 dias eu já reavalio e vejo se teve função ou não. E fibratos, eu uso a dose que está aí é do bezafibrato. Ele ativa receptor PPAR, então ele ajuda no metabolismo lipídico e ele diminui realmente níveis de triglicerídeos de forma rápida. Esse tem efeitos colaterais, diminui o apetite, e o ideal é fazer o animal em jejum antes do alimento. E para gato eu uso 2,5, para cão eu uso 5. Normalmente eu começo com CID, a não ser que triglicerídeos estejam acima de 800, aí eu acabo usando o BID e testo rápido, 15 dias, 20 dias já dá para ter alguns resultados. Não dá para fazer isso sem controle de gordura. Falei pra caramba, corri no finalzinho, mas tem aí os meus contatos. Eu sou de Belo Horizonte, dei meu contato, minhas redes sociais, eu atendo na Servete de Belo Horizonte, e além de também ser membro da associação, sou diretor do Colégio Brasileiro de Endoscopia e Videocirurgia, convido todo mundo a se associar, também tem muitos materiais legais lá, e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Maravilha, Renato. Muito obrigado pela excelente aula aqui. Tenho certeza que agregou bastante para a nossa comunidade. Também reforço aqui o convite para quem não for associado e estiver vendo o vídeo aqui, se associar, né, e poder usufruir dos benefícios da associação, tanto da Associação de Endoscopia quanto da Associação aqui nacional. Renato, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela palestra. Vou abrir aqui para dúvidas, se alguém tiver, tá? Caso não tenha, a gente mantém a gravação e disponibiliza depois nas nossas redes. Mas quem tiver dúvidas aqui, fiquem à vontade, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone aqui e perguntar. O Renato vai responder com o maior prazer aqui para a gente. Esperar uns minutinhos. Normalmente o pessoal é meio tímido aqui, viu, Renato? Então a gente aguarda Eu um entendo, pouquinho. eu entendo. E compreensível também, né? Final do dia aí tá todo mundo já querendo ir para o descanso merecido. Geralmente nesse horário eu estou escutando alguma coisa de alguém assim e dando banho em criança, colocando meu filho para comer e dormir. Eu entendo perfeitamente. Por isso que eu já deixo a rede social aí, e-mail. Se vocês quiserem mandar depois, aí tem problema não.
Eu sei bem como é, viu? Os meus. Eu dormi pouco essa noite também por causa de dois. Eu tenho de sete, uma de quatro, que 7 meses. Então é É mesmo? desafiador. Ó, perguntaram aqui, Renatão. Ó, pode repetir se as medicações têm melhor efeito antes ou após a alimentação ou junto? Joia. Foi a Kelly Ezetimiba, Brás que perguntou aqui. ó, ezetimiba junto da alimentação, os fibratos, eu uso bezafibrato em jejum antes da alimentação. Ômega não tem diferença, pode ser junto, antes, durante, depois, abrindo a cápsula, não vai ter diferença. O que vai mudar é o tempo para ter pico de ação. Então, nas bulas já pedem de 4 a 6 semanas para pico. A gente geralmente pensa em uns 2 meses de uso para ter pico de ação, então a via não vai fazer muita diferença. O Ursacol é legal também fazer em jejum, e que acho que eu tô lembrando agora só que tem alguma coisinha dessa. Maravilha, maravilha. Ó, eu vou tirar uma dúvida minha aqui, que eu estou bem enferrujado, tá? Não atuo mais diretamente, fui anestesista por muitos anos, hoje só trabalho com consultoria, mas eu queria entender, Renato, quando que você intervém já com tratamento terapêutico no paciente quando ele tem alteração? Eu entendo que são dois estágios de alteração. Quando a gente tem a alteração no exame em si, né, que é uma alteração que a gente pode chamar de função, mas não necessariamente eu tenho uma alteração morfológica que apareça no meu exame de imagem. Você preconiza o tratamento, a intervenção terapêutica, quando a alteração está tanto em imagem quanto em exames laboratoriais, ou você preconiza o tratamento individual? Ah, tem alteração no exame de imagem, vou iniciar algum tratamento ou um acompanhamento mais próximo, ou não, tem alteração já nos exames de sangue, vou iniciar algum tratamento ou vou acompanhar, ficar mais próximo desse paciente. Como que você conduz aí na tua Bom, rotina? independente se tem alteração de lesão ou não, se tá grau 3 de mucocele para frente, é cirúrgico. Agora, quando a gente pega mucoceles que são achados e eu não tenho grandes alterações, eu vou acompanhar na maioria das vezes e usando essa coisa do bom senso de avaliando se eu tenho continuidade dessas lesões, eu tenho melhora delas ou não. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que só tem mucocele grau 1, grau 2 e, sei lá, fosfatase alcalina tá 400, que é pouquinho para fosfatase alcalina, um GGT 15. Eu vou entrar com todas essas ferramentas que a gente tem de controle. Daqui a 2 meses a gente repete os exames e confere. Teve evolução clínica laboratorial? Ótimo. Ah, não teve piora na imagem? Eu vou acompanhando. Agora, independente, é porque assim, eu tenho que dissociar a lesão da imagem. Se a imagem piorar, não importa se está tudo lindo, eu deixei todos os exames maravilhosos. Se a imagem piorar, eu tenho que intervir, porque isso vai virar um risco. E assim, se bilirrubina, aí pode estar grau 1, bilirrubina está aumentando, é porque tem uma correlação muito grande do risco cirúrgico barra anestésico com animal com bilirrubina aumentada. Então, se bilirrubina está aumentando, talvez eu mude de ideia e opere antes também, para não ter isso descompensado. Mas é isso, é usar bom senso. Isso assim não tem uma receita. A única tanto que a gente não conseguiu na veterinária escrever isso. O que a gente colocou ó, opera. Não operar, você está comprando um risco e você vai ter que estabelecer os seus parâmetros. E o meu parâmetro é isso. Chegou na imagem, eu tô tendo, quando que eu mudo de ideia se a imagem não evolui? É quando eu estou tendo piora de lesão. Aí eu vou realmente pensar. Só que esses momentos de avaliação são importantes porque a maioria das triagens endócrinas elas não são rápidas. Então, às vezes eu peguei o paciente e até eu ter uma exclusão da parte endócrina, eu já estou acompanhando. Então, é isso, tentando usar bom senso mesmo. Perfeito. E complementando aqui, paciente sem sintomatologia clínica, mas acabou encontrando um achado diagnóstico no exame de rotina preventivo. Você já inicia algum tratamento, mesmo sem sintomatologia clínica? Sim, porque normalmente isso também está acompanhado com alterações estruturais hepáticas. É muito difícil não ter uma esteatose
no ultrassom também. Então a gente começa a fazer esses controles, principalmente nutricionais. É claro que eu não saio entrando com esse tanto de medicamento, né? Mas assim, antioxidantes, sim, controle nutricional, sim, e já entra nesse esquema de daqui a 2 meses me ver de novo. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ver se no chat tem mais alguma coisa. Acredito que não. Maravilha. Renato, mais uma vez aqui quero reforçar o agradecimento em nome da associação. Obrigado pelo seu tempo, pelo excelente conteúdo. As portas da associação estão abertas aqui. Sempre que precisar, pode contar com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E até um próximo encontro que eu tenho certeza que todo mundo adorou aqui. Vai cobrar a gente lá na frente mais uma aula dessa maravilhosa. Estou sempre à disposição, tá, gente? Podem contar comigo. Um grande abraço.